quando eu entendi que Jesus era a chave hermenêutica, acabou essa história de livro. Eu não tenho. Minha Bíblia é um livro, mas o livro não tem nada para mim a não ser o que um livro contenha, uma biblioteca pequena. Isso é que significa Bíblia. Uma biblioteca pequena. Agora, eu estou falando o que eu estou falando, que esse assuntinho aí de vocês, tem 40 anos que eu estou falando isso. É a tal do Jesus e a chave hermenêutica. Só que o pessoal não quer dar o braço a torcer. Ficam querendo fazer de conta que dá para conciliar o Velho com o Novo Testamento. Querem que a revelação de Deus caiba num livro, não cabe. A única palavra de Deus é Jesus, e o pessoal tem que ter coragem de abandonar essa história de curadoria da Escritura, da sã doutrina, que eu não sei qual é essa sã doutrina. A sã doutrina, quem cunhou essa expressão foi Paulo. A sã doutrina para Paulo era o ensino de Jesus. O ensino de Jesus é o Evangelho. O Evangelho é acerca do que Jesus fez, falou, ensinou, demonstrou. De modo que a própria interpretação do ensino de Jesus não vem de um estudo do aramaico nem do grego. Vem de ver como foi que Jesus viveu o que Jesus ensinou. Porque ele não era esquizofrênico, ele tem que ter, na vida dele, vivido e demonstrado o que ele, de fato, estava ensinando. De modo que eu não aprendo o que Jesus ensinou estudando grego, muito menos aramaico. Eu aprendo olhando como foi que Jesus tratou homens, mulheres, prostitutas, publicanos, pecadores, religiosos hostis, fariseus, descrentes saduceus, as autoridades do templo, os romanos, os guardas romanos, os centuriões romanos. É assim que eu, vendo Jesus tratar, e Jesus era o Verbo encarnado, vendo Jesus, que é a palavra, a única palavra que Deus tem para os homens, para mostrar o que Deus é, quem Deus é, como o homem deveria ser, como Deus pensa o homem a partir de Cristo Jesus, homem. Essa é a palavra. Essa é a palavra a qual eu me atenho. E para eu entender bem essa palavra que Jesus disse, eu vejo como ele viveu. E para discernir os atos dele, eu vejo o que ele falou. Então não tem mistério, eu só lamento muito. É que demorem anos, o pessoal não quer dar o braço a torcer nessa geração. Porque foi o Caio que falou que Jesus é a chave hermenêutica. Eu já aprendi tudo com o Caio, demais com o Caio. Eu não quero mais, eu já cresci, eu estou velho, todos nós. Já passou aquele tempo em que o Caio nos ensinava. Aí ficam dando soco em ponta de faca, querendo defender o indefensável e acabam indo para um lado totalmente ilógico. Agora, é nesse livro que eu também tenho todas as histórias que passaram no filtro de Jesus e todos os princípios que passam no filtro de Jesus e que eu leio como quem lê o Evangelho. Assim como os Evangelhos, narrando a história de Jesus, os pensamentos de Jesus, os ensinos de Jesus, são o meu filtro para ler também de Atos dos Apóstolos para lá. Então eles não são o meu filtro só para ler para trás. Eles são o meu filtro para ler para frente.
Porque tem muita coisa que Paulo diz aqui, várias coisas, que não tem nada a ver com o que Jesus fez e ensinou. Nada. Que tinha a ver com Paulo. Assim como em Atos dos Apóstolos. É uma narrativa dos Atos dos Apóstolos. Eles não eram revelação de Deus. O livro de Atos está cheio de erro. Só tem erro, só tem as tentativas dos apóstolos acertarem. Mas, por exemplo, eles pegaram aqui, com base num salmo, num versículo solto, decidiram que Judas tinha que ser substituído. Aí pegaram o coitado do Matias, que entrou aqui e ainda foi num sorteio, porque a comunidade chegou a 2 nomes. E aí eles ficaram na dúvida, vamos tirar no palitinho. Tiraram e o palitinho foi para Matias. Matias é o vencedor. Mas cadê Matias? Cadê Matias? Foi uma escolha humana que foi sepultada e ninguém sabe nem como é que foi a vida de Matias. Quando Jesus, que está vivo, quis botar um apóstolo de verdade no lugar de Judas, ele arrombou a alma de Paulo e trouxe e disse, olha, tu és meu escolhido para seres apóstolo, para levares o meu nome perante gentios e reis. Levar o nome é ser o apóstolo, é ser esse Sheliá que levava, era o enviado, carregava a mensagem. Era isso, para carregares a mensagem. E ele foi mais apóstolo do que a soma de todos os apóstolos. Mas aqui em Atos, você chega em Atos 2 e faz disso aqui um modelo. Não é modelo, isso aqui é a desobediência. Eles tinham que ter ido embora pregar o evangelho em toda a Judéia e Samaria até os confins da terra, mas ficaram 8 anos naquele cerca Lourenço, ali em Jerusalém. Se não fosse a perseguição, como diz Atos 8, os dispersar, os semear, é a palavra grega, é semear por todo o mundo, eles teriam continuado lá. E o evangelho teria entrado em estado de congestão. Então, o Cristo vivo cuida da igreja, não são os apóstolos. Eles, no máximo, evitavam alguns problemas, enquanto criavam alguns outros. Paulo que o diga. Tanto é que Paulo não foi para esse pessoal, a não ser 15 anos depois de convertido. É que ele passa por lá, porque Atos não é um livro para se fazer doutrina, é só um livro para a gente ler histórias. E essas histórias precisam ser, todas elas, lidas a partir do filtro Jesus. Atos também, eu uso o filtro Jesus, porque tem muita coisa aqui que não tem nada a ver com Jesus. Nada. Não tem. Essa briga de Paulo com Barnabé também não tem nada a ver com Jesus, é só coisa humana. Desde Constantino, que os crentes resolveram ter uma escritura. Os judeus tinham uma, então pegaram a dos judeus, puseram aqui e foram agregando o que tinha sido escrito sobre Jesus. E do que tinha sido escrito sobre Jesus, o que tinha mais coerência, de fato, eram os 4 evangelhos. Mateus, Marcos, Lucas e João. Os outros, Evangelho de Maria Madalena, Evangelho de Tomé, Evangelho de Judas Iscariotes, o Evangelho da viagem de Paulo ao terceiro céu, o Evangelho de Moisés, o Evangelho de tudo que quiseram colocar. Não tinha, e nisso eles fizeram um bom trabalho, eles só não precisavam ter colocado o Velho Testamento aqui. Porque o que criou de confusão, porque o Velho Testamento está aqui, e como Jesus está aqui também, o povo pega e pensa que Jesus está preso aqui dentro desse livro, e que se você não disser que o livro Bíblia
biblioteca judaico-cristã, se você disser que é só um livro, para dele você retirar o que é a palavra de Deus, tendo Jesus como chave hermenêutica, ou seja, tendo Jesus como a chave interpretativa, é através de Jesus que eu abro tudo, inclusive o Velho Testamento e o Novo Testamento. Eu leio tudo isso a partir de Jesus. No Velho Testamento, a quantidade de coisas que entraram em estado de obsolescência não está escrito em lugar nenhum, não é? Você vai o quê? Eu vou imitar quem? Moisés? Eu não posso imitar nem Abraão, que vocês me matariam. Se eu me casasse com a minha meia-irmã, se meu pai tivesse uma filha lindinha, bonitinha, gostosinha, chamada Sara, e eu dissesse, ai meu Deus, que delícia é a Sara, e quisesse me casar com a Sara, vocês me matariam. Por quê? Porque o mundo mudou, os costumes mudaram, os significados mudaram por inteiro. A família de Abraão toda se casava só entre primos. Entre nós isso seria uma coisa bizarra, no mínimo. Eu vou imitar quem? Moisés? E vou ter e deixar mulheres para trás no Egito. Vou casar com uma mulher no deserto, a filha de Jessé e Zípora, e ter filhos com ela, e criar filhos, porque Moisés ficou 40 anos lá. Quando ele foi embora, um filho dele chamado Gerson, mais velho, tinha pelo menos 38, por aí, era um homem. E ele foi embora, libertar Israel, deixou tudo para trás. Se eu fosse embora fazer a missão de Deus, deixando minha família para trás, vocês iam também dizer que eu era uma negação de tudo que se crê, que se ensina. E depois ele vai, peregrina pelo deserto. Quando ele está lá no deserto, recebe visita do sogro, certamente da esposa, acasá-la com ela, até que um dia ele vê uma mulher negra, linda, passando na frente da tenda da congregação e se apaixona. Ele já tinha tido um rosto brilhante, já tinha entregue dos 10 mandamentos, já tinha feito todos os milagres e se apaixona. E daí se apaixona e pede para casar com Zípora, mas a irmã dele e o irmão Arão não querem, dizem que privilégios são esses que você tem. Se Maomé já tivesse nascido, eles iriam dizer, você está parecendo Maomé, que vai mudando a legislação de casamento conforme o seu apetite. Para nós é não adulterarás, e para você é uma mulher lá, outra cá, que negócio é esse? Pois bem, eu vou imitar quem do Velho Testamento? Com toda sinceridade, meu querido Davi, que de todos foi o mais sensível, antes dos profetas? Não, sinceramente, por uma situação semelhante à de Davi, vocês me apedrejam até hoje. Vou imitar quem antes de Davi, o profeta Samuel? Desculpa, não quero nada com aquela gravidade, com aquela colocação dele no lugar de Deus. Deus tem que vir e dizer, escuta, não tem nada a ver contigo não, é comigo, entendeu? Para. Não, não quero. E quem? Por isso é que nos evangelhos você vê a ênfase de que Jesus ressuscitado de entre os mortos, porque antes ele não perde tempo com isso, de ensinar nada do Velho Testamento. O que a gente vê nos evangelhos como citação do Velho Testamento já foi o que os apóstolos aprenderam com Jesus depois da ressurreição.
Por quê? Porque depois da ressurreição é que se diz que Jesus mostrou a eles o que a seu respeito Jesus constava em todas as Escrituras. Era isso que continuaria na validade. Era aquilo que a seu respeito constava e aquilo que, a partir dele, pudesse ser aproveitado porque estava no Espírito de Cristo. Estava no espírito do Evangelho, do ensino de Jesus, das práticas de Jesus, dos modos de Jesus. Isso poderia ser. Por isso é que a grande ênfase é aquilo que constava a seu respeito nas Escrituras. Com isso era uma alusão à Torá, ao Velho Testamento, nas Escrituras, na Torá de Moisés, o que constava a seu respeito. Nos livros atribuídos a Moisés, embora não sejam, começando do Gênesis, eles foram entendendo que tudo começou com justificação pela fé, com um tomando o lugar dos demais desde Adão, desde o animal imolado para vestir Adão e sua mulher. Foi mostrando todos os sinais da fé que justifica. Abraão creu em Deus, isso lhe foi imputado para a justiça. Essas coisas todas que têm a ver com o Evangelho, que antigamente se chamavam de proto-evangelho, têm a ver com o Evangelho em todas as Escrituras. Nos Salmos está lotado de Evangelho. Somente alguns deles, aqueles salmos de imprecação, salmos de ódio, de raiva, de vingança, não tem nada a ver com o Evangelho, mas no mais, todos eles têm a ver com o Espírito de Cristo, com o Espírito de consolação, com o Espírito de justiça, de verdade, de sinceridade, de quebrantamento, e eles estão lotados da fé que opera pelo amor. No caso, é da fé que opera pela misericórdia. Misericórdia quero, diz Deus o tempo todo, e não holocaustos. Então, esses holocaustos todos, joga fora, tira tudo isso, já era. É do primitivismo. A Escritura, inspirada por Deus, teve o seu aplicativo relevante na evolução da revelação. A revelação de Deus nas Escrituras é gradativa, é paulatina, é crescente, é evolutiva, até chegar ao seu clímax. O seu clímax é Jesus. No princípio era o Verbo. O Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus. É essa a palavra de Deus. No princípio era o Logos, no princípio era a palavra. Jesus é a manifestação consumada, como os apóstolos vêm a dizer. O escritor de Hebreus diz que ele é a expressão exata do ser de Deus. É o resplendor da glória. Paulo diz que ele é a imagem do Deus invisível. Diz que nele estão todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Diz que nele todas as coisas têm sua convergência, no céu, na terra, debaixo da terra, em todas as dimensões, incluindo as Escrituras. Todas elas têm que passar no filtro de Jesus. Jesus é o filtro. Tem que passar no filtro de Jesus. Se você quiser andar com o livro para lá e para cá, está tudo bem. Mas não fique mais dizendo que esse livro é a palavra de Deus, porque não, esse livro é um livro.